Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula falando um pouquinho sobre isomeria. Na videoaula de hoje a gente vai falar de um caso bem particular chamado de tautomeria. Bom, mas antes de falar sobre a tautomeria, a gente vai ler aqui um pouquinho esse resuminho, né, do que são isômeros. Bom, isômeros são compostos de mesma fórmula molecular, mas que apresentam propriedades diferentes devido a fórmulas estruturais diferentes. Bom, então temos fórmulas estruturais diferentes e fórmulas moleculares iguais. Isso eu já vim dizendo para vocês nas outras videoaulas, onde a gente tratou sobre isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria, isomeria de função, todo tipo de função, pessoal. Se você tiver uma molécula, tá? Duas moléculas na verdade, né? Porque você precisa de duas moléculas pelo menos para falar de isômeros. E essas duas moléculas, elas apresentarem a mesma fórmula molecular, só que tiverem estruturas diferentes, ou seja, são moléculas diferentes, então você tem aí dois isômeros. Só que depois que você nota que você tem isômeros, tem exercícios, né? Tem professores que vão pedir para vocês, tá, classifique esses isômeros. São isômeros de posição, de cadeia, o que diferem entre eles? Quando você fala que você tem isômeros de cadeia, você quer dizer que os dois isômeros têm cadeias diferentes. Isômeros de posição, a posição de alguma coisa é diferente nas duas moléculas. Nesse caso particular, chamado de tautomeria, o que é tautomeria, né? Tautomeria é um caso onde a gente vai ter assim uma isomeria funcional, em que dois isômeros eles ficam em equilíbrio químico dinâmico. Ou seja, nós temos aqui dois que nós vamos chamar de tautômeros, tá bom? São dois tautômeros aqui, são duas moléculas que estão em equilíbrio químico. Olha só o que está acontecendo aqui. No primeiro caso, a gente tem aqui um aldeído. Observem aqui que nós temos um aldeído. O aldeído é uma molécula mais estável, uma molécula que pode ficar dessa forma aí. Só que a gente tem aqui na segunda molécula um enol. O enol, pessoal, o enol é quando você tem o grupo OH ligado a um carbono, tá? E esse carbono é insaturado, tá? Desde que esse carbono não esteja dentro de um ciclo, senão seria um fenol. Sei lá, se fosse esse caso aqui, aí temos um benzeno e temos um OH ligado a ele. Isso aqui é um fenol, beleza? Se a gente tem só um carbono que é insaturado, aí é um enol. E se a gente tivesse um carbono saturado, um carbono fazendo 4 ligações, né? Ligações todas simples, ligados a um OH, aí a gente tem um álcool. São os três casos aí que a gente vai ter o grupo hidroxila. Álcool, esse aqui de baixo, fenol, esse aqui de cima. O álcool é o que vocês são mais acostumados a ver, né? Só que o pessoal confunde muito. Muitas vezes olha o OH e já vai falando que é álcool. Cuidado! Tem o fenol e tem o enol também. Embora eles apareçam menos, eles também podem ficar caindo aí na provinha de vocês. Então aqui a gente tem um enol. Nesse outro caso, a gente tem um aldeído. Aí você pode falar, professor, mas aí não é a tautomeria, então, é uma isomeria de função, porque são funções diferentes. A tautomeria ela faz parte da isomeria de função. Só que houve uma classificação diferente, tá? Classificaram ela como tautomeria pelo fato de ter um equilíbrio químico aí. Então, é um tipo de isomeria de função, só que ele normalmente vai ocorrer, não é só, mas ele normalmente vai ocorrer entre um aldeído e um enol, ou entre uma cetona e um enol, que é o caso que a gente tem aqui embaixo. Aqui nós temos uma cetona, e nesse outro caso aqui temos um enol novamente. Professor, mas e aí, como é que vai acontecer? Bom, essa dupla ligação que é instável, ficando aqui no enol, ela vai passar aqui para o oxigênio. Esse oxigênio vai receber a dupla, que está aqui, que vocês podem observar na outra estrutura, que é a estrutura do aldeído. Ele vai ficar com a dupla ligação. Só que como ele não pode ficar fazendo 3 ligações, ele não fica estável com 3 ligações, ele vai pegar esse hidrogênio dele e vai doar esse hidrogênio para esse carbono, que quando a dupla se movimentar para o oxigênio, esse carbono ficaria apenas com 3 ligações. Para que isso não ocorra, o hidrogênio vai vir para o lado dele. E aí
vai ficar dessa forma aqui, ó, o carbono fazendo as 3 ligações e o outro carbono vai continuar com as 4, porque ao invés de estar fazendo a dupla com o carbono, ele faz a dupla com o outro oxigênio. Com o outro não, com o oxigênio, tá bom? Então, de aldeído a gente passa para enol. Vamos só conferir uma coisa que é bem importante? A fórmula molecular nos dois casos é a mesma. C2, a gente nota aqui no início, ó, são 2 átomos de carbono. H, a gente tem 3, 4, C2H4, O. No segundo caso, a gente tem C2 também, porque são 2 átomos de carbono. H, 2, 3, 4, O. Ou seja, mesma fórmula molecular, só que estruturas diferentes. Aí você se pergunta, o que está variando nessas estruturas? Ah, são as funções. Um é aldeído, o outro é enol. Mas cuidado para não cair e acabar achando que isso aqui é classificado como isomeria de função, tá? Isso é a tautomeria, que é um caso particular da isomeria funcional, tá? Só que em que os dois isômeros vão ficar em equilíbrio químico dinâmico, tranquilo? Para quem já estudou equilíbrio químico, que é o mais normal, né? Afinal, isomeria é uma matéria que a gente estuda no terceiro ano do ensino médio, normalmente, enquanto o equilíbrio químico é estudado, no geral, né, normalmente, no segundo ano. Então, se você se lembra aí sobre equilíbrio químico, fica fácil. Olha só o segundo caso. No segundo caso, a gente tem 3 carbonos. Então, essa cetona é C3, H6, porque temos 3 hidrogênios em cada uma das pontas, né? São 6 hidrogênios no total, e um oxigênio. No outro caso também, ó, C3, 1, 2, 3, H6 também, porque tem que contar esse hidrogênio aqui, que está com oxigênio, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um oxigênio, que é esse oxigênio aqui do enol. Mesma fórmula molecular, aparentemente são isômeros de função, só que eles estão em equilíbrio dinâmico, são tautômeros, né? Então temos aí uma função que a gente uma isomeria que a gente vai chamar de isomeria do tipo de tautomeria e não isomeria de função. Então, tautomeria, pessoal, normalmente vai acontecer entre um aldeído e um enol ou entre uma cetona e um enol, tá bom? Então é isso daí, espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar mais para frente agora fazendo exercícios, né? A gente vai também resolver, vamos dar uma olhadinha na teoria das isomerias espaciais. Primeiro isômeros geométricos e depois isômeros ópticos. E a gente vai resolver uma lista de exercícios sobre isomeria, tá? Vários exercícios sobre isomeria. E aí vocês vão olhando aqui nessa playlist para vocês irem acompanhando e treinando, praticando. Porque não é só falar, você anotou aí, pegou algumas informações e já sabe. Tem que praticar. Então eu vou resolver alguns exercícios e você faz o seguinte. Pausa a videoaula, assiste, dá uma olhada assim no exercício, resolve sozinho. Solta a videoaula e aí tenta ver se eu resolvi da mesma forma que você. E aí você vai olhando onde é que eu estou errando, o que foi feito diferente, tá bom? Ou se estiver acertando tudo, se estiver tudo tranquilo, melhor ainda, beleza? É isso aí, pessoal. Forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula falando um pouquinho mais sobre isomeria. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.